né? Nós temos uma verticalização respeitada, com arquitetura respeitada, com engenharia respeitada, porque, olha, o segundo grande prazer nosso, né? Fizemos o Pegasus lá em 89, 90, e aí depois de muito tempo fizemos um outro prédio chamado Imperial Palace. Sim, Imperial Palace. Que é na mesma avenida do Pegasus, só que 2 quadras na frente, um terreno com a mesma orientação, mesma localização, um prédio com 10 andares a mais. E eu tenho todo esse estudo, não sei se você já viu lá no escritório, mas eu tenho todo esse estudo comparando um projeto com o outro. Inclusive, eles têm referências... Foi da Planck, né? Foi da Planck. Inclusive, eles têm referências estéticas. Ele é bem parecido. Inclusive, era morada do jogador Hulk, viu? Era? Hulk morava lá? Já morou lá um tempo. Vamos fazer o corte. Tudo bem. Ele vai vir aqui. Já puxando o corte. Ele estamos trabalhando. Na verdade, a gente quer trazer referências para... Deixa ele ganhar o brasileiro, ou não. Não mas vai. Ele não vai. Se tiver dependendo disso, não chame não. Imperial, o Pegasus com 24, o Imperial com 34, né? E aí, nós fizemos para os suíços o Tour Geneve, né? O que é o Tour Geneve? Eric, aí eu queria falar. Exatamente, falta aí, ó. Então, o Tour Geneve quantos andares aí? 54. Pavimentos, 54. Né? Pavimentos. Vamos agora deitar e rolar aqui, viu, Paulo? Porque esse projeto, eu briguei muito com o Eric. Porque eu comecei minha briga com o Eric ali no Tour Mont Blanc, ali atrás. Que é nosso também. É de vocês também. É de vocês. Ele chegou para Marcos, quando você vai a Genebra, você vê lá, você vê o Mont Blanc. Aí depois... Não, você vai a Geneve, você tá lá na fonte e tal. Aí depois, quando você olha, você vê o quê? O Mont Blanc. Aí eu fiz, as montanhas do Mont Blanc. Ele disse, então, você vê o Mont Blanc. Então, Geneve, Mont Blanc. Eu falei, legal. Você faz isso. Ele fala isso aí. Esse aí é o Mont Blanc, né? Foi o desafio desse, Mont Blanc, né? Esse Tour Geneve aí, conta um pouco. Bom, esse daí é o Mont Blanc, tá? O Geneve é o seguinte, então esse pessoal é um grupo suíço, né? Nós já trabalhamos para alguns grupos de fora, né? Os estrangeiros, e não é fácil trabalhar com estrangeiro não, sabe, pessoal? Não é fácil. O raciocínio é diferente. Outra cultura, né? É outra história, outra forma. É outra história. Aprendi muito com eles e acredito ter ensinado muito também, principalmente a tentar que esses caras se abrasileirem um pouquinho, se adaptassem um pouco mais, porque fica tudo mais fácil. Né? Ele sofreu muito no Mont Blanc, né, Paulo? Ele sofreu muito. Ele dizia, ele chegou uma época, na época eu tinha um imobiliário ali em Tambaú, ele saía chamando porque ele não estava conseguindo rentabilizar o empreendimento, e realmente o empreendimento ele é muito bom. São 4 suítes, 300 e poucos metros, empreendimento muito bom e barato. E aí ele começou a fazer pessoalmente com os corretores que tinha, né, relacionamento na época, e disse, cara, por que não vende? O que tá acontecendo? E a gente, Eric, primeiro, você é estrangeiro. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você tá aí há 6 meses, você não sobe uma laje. Então, segundo ponto, todo mundo reclama. E ele me justificou item por item, sabe, Paulo? Eu falei, terceiro, você tá vendendo isso aqui como nascente, seu terreno é norte. Ele, como assim é norte? Aí eu provei pra você, só você ver o stand aqui, o sol tá batendo agora à tarde. Então, assim, é norte, é de nascente norte, mas na verdade a estrada dele é norte. Exatamente. E aí então, assim, eu aprendi com ele, que ele disse, Marcos, eu tô 5 vagas de garagem livres para cada apartamento. É verdade. Eu tô fazendo um prédio para baixo. Eu falei, cara, é verdade. Né? E a questão do terreno... Que é o desafio da engenharia. E ele entrou no mercado, era um cara... uma grande construtora que mexeu com muita gente aqui. Isso, é verdade. Ele quebrou paradigmas e quebrou parâmetros. Verdade. Parâmetros, né? Mexeu com o ego também de muita gente. Mexeu mais da conta, sabe? Foi. Então, muita gente se voltou contra ele, contra a empresa, e falando mal e etc. E a gente conseguiu manter uma relação bacana, né? Com vários parceiros e vários engenheiros que saíram, vários era muito rotativo. Eu lembro que o engenheiro dele era pegar de outra construtora, ele ia pra lá, depois era outra, mas a gente conseguiu passar, e o Mont Blanc hoje é um carimbo. É isso aí, de qualidade. O Nordeste é bacana, as pessoas começaram a acreditar. Não, Geneve, o Mont Blanc. O Mont Blanc foi o primeiro que eles lançaram. Isso. Foi a chancela deles. Depois então, que hoje o
o público que mora aí no Mont Blanc é um pessoal, né, poder aquisitivo, é uma referência e legal. E assim, é uma escultura urbana, né? Verdade. A gente vê um prédio Não, muito são bonito, duas torres, ele de fato, explicou. Você tá em Geneve, na Fontana, quando você olha pra trás, você vê as montanhas Mont Blanc, que de fato é o prédio Mont Blanc. Isso é legal, né? Eu, pelo menos, eu curto. Foi desafiador isso aí, né? Foi muito grande, inclusive um dos primeiros que entrou com essa pegada, de fazer o paisagismo fora. Sim. Entendeu? Então, acho que é de Benedito, né? Não. Esse paisagista, olha, me foge o nome dele agora, sabe? Mas era um cara francês que morava lá em Natal. E eu recebi esses desenhos todos à mão. Caramba. E ele não tinha a instrumentação de CAD. Tá? A gente é que teve que converter, cadear tudo, né? Fazer o desenho em CAD de tudo. Nossa. Mas ele sempre presente, tá um cara super legal. Mas pra quem não conhece, o urbanismo e a área de lazer do Mont Blanc é espetacular. Né, Fabiano? É lindo, lindo. Fantástico. É um espetáculo. Aí depois você veio pro Geneve. Aí depois veio o Geneve, né? Foi uma loucura bem comprida, porque ele começou com um terreno, depois ele tornou-se 2 terrenos, depois ele no fim foram para 3 terrenos. E com isso a evolução do projeto de arquitetura. Deixa eu te perguntar, eu nunca perguntei isso pra Eric, porque eu já tinha viajado quando ele. Eu tava aqui quando ele lançou o Geneve. Mas, Paulo, ele chegou pra eu e falou assim: Paulo, eu quero fazer, que ele fala assim, né? Eu quero fazer o prédio mais alto, sei lá, do Brasil. Ele falou isso ou não? Ou aquilo ali foi acontecendo com. Não. O que foi acontecendo foi que, assim, quando você tinha... Primeiro você tinha um terreno. Então, aquele potencial aí é 3, índice 3, né? Então, a área do terreno multiplicado por 3. 2.500 metros vezes 3. 7.500. 7.500. Aí, juntou mais 2.500. Virou 15. Juntou mais 2.500. Viraram 21,5. Caramba. 1.000 metros quadrados de área, construção de VGV. VGV é só aquilo, não conta área comum em VGV, não conta subsolo. Aquilo que é vendável, né? Aquilo que é vendável. Então é um projeto que seguramente tem 27, 28 mil metros quadrados de construção. Isso não é brincadeira. Não, ali tem apartamento de 2 quartos e 200 metros quadrados. Aí eles vieram com uma pegada completamente diferente. Eles queriam fazer isso aí. Eles queriam fazer 160 metros com 2 quartos, né? 3 suítes com 240 metros quadrados. Eles queriam atender um público diferente. Diferente. Até porque o empreendimento ele tem uma proposta diferente também, né? Eu acho que ele foi o primeiro que teve completamente empresarial, comercial... Uso misto, 3 usos lá. Aí. Então, a pegada deles é, olha, nós queremos atender a um público que já está resolvido na vida. Sim. Né? Que tem, exemplo, um filho, qualquer coisa assim, mas o foco não era esse. Tanto é que os quartos não são grandes, as coisas são, mas a área de social do apartamento é enorme, as varandas são gigantes. Era esse aí. Tinha alguns apartamentos até que tinham uma jacuzzi. Uma jacuzzi, lá com a na esquina, na curva do projeto, é uma jacuzzi em cada apartamento lá. Então, o primeiro desafio foi legislação, porque a gente podia no local residência, podia comércio e podia serviço, mas não podia todo mundo junto. Olha só. Então a gente provou, fez defesa, foi lá no CDU e tal, Conselho de Desenvolvimento Urbano. É que elas não se comunicam. Tem isso, as entradas não se comunicam. É verdade. Para poder provar e pleitear na prefeitura um prédio inteiro, né? Coisa de uso misto. Né? Bora, fizemos uma super apresentação e o projeto foi aprovado no CDU, então voltamos para a prancheta e tocando o barco. Que, inclusive, o fato dele ser um uso misto é uma das coisas que, sim, particularmente, eu tenho mais admiração no Turgeneve, porque faz com que ele seja um edifício que não praticamente, 100%, não tem muros. Você passa por lá, o edifício não tem muros. Você tem, na pior situação, você tem um grande jardim. 10 metros de gentileza urbana. Um grande jardim urbanizado, com paisagismo. Na sua cabeça, assim, para explicar, o que seria gentileza urbana? Gentileza urbana é a gentileza que o incorporador dá e faz para com a cidade. Ele dá parte do empreendimento para que a cidade usufrua. Simbiose entre o público e o privado. Então você tem ali 10 metros de quê? De jardins que a calçada vem, entra no jardim, depois volta, depois sai, aí tem um lago, tem uma árvore, tem um banco. Ou seja, um projeto privado, mas você cede para os moradores daquela comunidade, vai lá usufruir um pouco daquilo, né? É um exemplo de gentileza urbana, não é? É um exemplo. A gentileza urbana tem um conceito super amplo, ela tem gentileza urbana... Provoquei a pergunta porque às vezes muita gente fala gentileza urbana e tal, a gente não sabe o que é. A gente quer dar um pouco qual é o significado disso
para o cliente final, vamos dizer, né? A pessoa que vai habitar naquele empreendimento que cumpriu com essa tabela aí da gentileza urbana. A gentileza urbana, ela tem como função gerar vida e movimento no cenário urbano. Exato. Para não ser aquele caso onde você tem lá seu prédio, você chega lá com seu carro, tá lá, chegou no muro, entrou na garagem, deixou o carro subir pro seu apartamento e tchau. Entrou no outro mundo ali, né? Saiu do mundo e fora, existe uma coisa que a gente hoje entende, né? Por muito tempo foi passado como uma noção de segurança, que eram ter esses grandes prédios com muros altos, cerca, tal, câmera, tudo certo. Faz parte ter esses sistemas aí. Mas existem correntes que defendem que a grande segurança é a segurança mais orgânica, de fato, que é feita pela própria rua. Quando você tem um local movimentado... Tipo estádio de futebol que houve, né, na Copa, a FIFA obrigou você acabar com os fossos e fazer a mureta aberta de vidro. Aí todo mundo falando, nossa, o brasileiro não é doutrinado para isso. E de fato, você abriu e todo mundo fica sentadinho, comportado ali. E quando você tem um edifício de uso misto, aí é que você promove a vida, de fato, né? Quando você mescla a gentileza urbana com uso misto significa dizer que você vai ter um café, você vai ter um sushi, lá vai ter uma farmácia. Lá tem, né? Vai ter muita coisa. O que você projetou como desafio de um prédio misto, de uma coisa, prédio mais alto do Nordeste, um dos mais, eu acho, né? Hoje é o mais alto do Nordeste. Né? Ainda é o mais alto do Nordeste. Foi o terceiro, né? Pegasus, é o Imperial. E o Tugeneve. Você imagina aí. O Alfredo Volpe. Aí teve o Volpe, que tem 44. Rapaz, o Volpe é 24, 34, 44, 54. Foi. É incrível isso. Eu tô percebendo agora. É verdade. É mesmo. O Alfredo Volpe. E eu te que é um prédio que a gente adora. Essa que vem assim, depois de você receber a proposta, o desafio de fazer, bolar lá... Mas ele falou isso então, né? Só voltando à pergunta, ele falou, eu quero fazer... Não, aí a coisa foi construída. Quando a história disse assim, nós temos a possibilidade de... Aí os olhos brilharam, né? Dos caras. Porque, assim, o Eric é o representante da TWS aqui no Brasil. É de Thomas, né? De Thomas. E o Thomas é o cara lá da Suíça, que é um jovem, né? É um jovem de formação de engenharia civil, fez alguns cálculos estruturais e tal, mas esse cara, ele vinha lá no escritório, sabe? Fumando um charuto e dava 2 traços assim, e papapá, e era... Muito monossilábico. Depois Eric vinha e conversava muito com ele, muito amigo de Eric, a gente ia lá e resolver as coisas. Quando falou na história da possibilidade, meu irmão, aí pronto. Aí os olhos brilharam, o caminho aqui é esse. E aí, é uma história interessante de contar. E aí eles falaram assim, Paulo, você conhece Genebra? Não conheço Genebra. Então entra aí na internet, Genebra, né? Qual é o cartão postal de Genebra? Genebra tem um super lago. Tá vendo? Tem um super lago e tem um jato de água que vem de gelo de um reservatório que é lá em cima das montanhas. É o transbordo do gelo. Sim. E que isso gera um jato que tem uma altura bem grande, né? Então o jato d'água, quando acontece que vem o vento, então ele faz o jato e faz uma cortina nesse sentido. Se você observar a logomarca do Geneve, assim, isso com isso. Se você racionalizar o edifício do Geneve, ele é do mesmo jeito. Ele tem uma base larga, e ele vai fazendo aqui, racionalizando esse... O jato, a gente volta, chama Gedô. A característica de cada cliente, né? Que chegou já com essa sensibilidade, né, essa visão e trouxe esse desafio de trazer essa imagem que ele tinha de Genebra, que para ele é uma coisa... São as imagem percepções emotiva, né? Isso é muito legal. Exatamente, cara. E a gente traduz isso daí.